Oi, preciosidade do Senhor, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu já estou aqui para semear boas sementes na sua vida, através da leitura diária da Palavra do Senhor. E hoje é o nosso 73º dia. Se você está chegando aqui agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquela curtida no nosso vídeo, para que junto, cada dia mais, eu possa alcançar outras pessoas através desse conteúdo aqui, tá bom? Então, bora começar nosso dia de hoje? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença aqui. Obrigada, Senhor, por este ouvinte. Obrigada, Senhor, por essa palavra que todos os dias nos nutre, nos enche da Tua glória, nos traz nutrientes que fortalece a nossa alma, o nosso espírito diariamente. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, Senhor, e nos feito prevalecer nesse propósito. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na leitura de hoje, nosso 73º dia, vamos ler Números capítulo 21 ao capítulo 22, versículo 20. Os israelitas destroem os cananeus. Capítulo 21. Ouvindo Cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiro. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregardes este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma, as serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio de pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e ponha-no sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jornada dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zarede. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaebe em Surfa e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela sua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Seom congregou todo o povo, e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada.
e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios, vinde a Hesbom, edifiquem-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom, e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas, e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe! Perdido és, povo de Quemos! Entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Hesbom perdida é até Dibom, e as isolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar Jazé, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o teu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Balaque e Balaão, capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se na campina de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Então enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhes disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em ir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais.
Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Estudo de hoje, Números capítulo 21, versículo 8 e 9. Quando a serpente de bronze foi pendurada no poste, os israelitas não sabiam o significado mais completo que Jesus traria a este evento. O mestre explicou: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Assim, os israelitas foram curados olhando para a serpente no poste. Todos os cristãos de hoje podem ser salvos da doença do pecado, olhando para a morte de Jesus na cruz. Não era a cobra que curava as pessoas, mas Deus curou-as. A crença do povo foi demonstrada por sua obediência às instruções do Altíssimo. Da mesma forma, devemos expressar nossa confiança no Senhor, continuando a olhar para Cristo, a fim de obter a cura, tanto do pecado como dos efeitos prejudiciais dele. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 56. O nascimento de Jesus é predito. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, e aquela que dizia ser estéril já está em seu sexto mês de geração, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria visita Isabel. E naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Nossa, aleluia. O cântico de Maria. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Estudo de hoje. Lucas capítulo 1, versículo 26, 31 e 38. Maria era jovem, pobre e do sexo feminino. Para o povo de Israel do primeiro século, estas características eram como obstáculos para servir o Senhor de maneira importante. Uma jovem solteira que engravidasse beirava o desastre.
ela arriscaria permanecer solteira pelo resto da vida, a menos que o pai do bebê concordasse em casar-se com ela. Ela arriscaria ser forçada à mendicância ou à prostituição para sustentar-se, se o próprio pai a rejeitasse. E Maria arriscou ser considerada insana, também com a sua história de ter engravidado pelo Espírito Santo. Mas Deus escolheu Maria para um dos mais importantes atos de obediência que já tenha pedido a alguém. Por que ele escolheu uma pessoa com tão pouca condição social? Pela mesma razão que Maria aceitou de bom agrado tantos riscos. Maria teve uma atitude que Deus poderia usar. Ela respondeu a Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor. Em Lucas capítulo 1, versículo 38. Maria sabia que Deus estava pedindo a ela para servi-lo e obedeceu de bom grado. Você pode achar que é incapaz, inexperiente ou inadequado para servir Deus. Ou então pode ver obstáculos intransponíveis sem solução visível. Mas o chamado do Senhor não é baseado com ênfase na habilidade, capacidade ou conhecimento. Ele está à procura de pessoas com atitude de servo. Orando salmos. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Capítulo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que, por mim, tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daqueles que procuravam devorar-me. Deus enviará sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, a alaúde e a harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, e cantar-te-ei entre as nações. Pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua alma glória sobre toda a terra. Provérbios capítulo 11, versículo 9 ao 11. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta, e quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Espero você aqui amanhã para juntos mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. E você fazendo isso, tira um tempinho exclusivo para adorar e glorificar e aprender o nome dele, tá bom? Lembre-se de semear boas sementes na vida de outra pessoa, curtindo e compartilhando esse vídeo. Tchau! Gente, vai ficar um pedacinho aí diferente do vídeo, porque eu havia lido ontem e empolguei, li demais. Queria continuar a leitura. Só faltou só um pedacinho, que foi esse o Cântico de Maria, que deu 10 versículos. E é isso, o dia de hoje está pronto. Jéssica, tá de parabéns. E